Falado muito conosco através do louvor, através da palavra, né? Até aqui o Senhor já falou poderosamente comigo e graças a Deus, né? Em cada item o Senhor confirmava, né? Um pouco a palavra, né? Glória a Deus, aleluias. Essa palavra foi até engraçada, amados, porque geralmente, né? De domingo para segunda, sempre o Senhor me dá um sonho, uma visão, né? E daí acordei na madrugada para orar, né? E daí saiu uma palavra sobre águas. Eu falei, meu Deus, é eu que vou pregar, Senhor, né? E daí na mesma hora apareceu a missionária Adelina. Eu falei, não, é a missionária Adelina que vai pregar, né? Eu falei, daí pensei, vou perguntar para a pastora, quem será que vai pregar? Daí a pastora é a missionária Adelina. Eu falei, yes, né? Sabia? O Espírito Santo deixa me reclamado. Daqui a pouco, mas você traz no domingo? Eu falei, olha como o Espírito Santo de Deus trabalha, né, amados? E muitas vezes não é o que a gente quer interpretar, é o que o Senhor quer nos falar, né? E essa palavra foi muito interessante, amados, porque ela veio como um quebra-cabeça, sabe, amados? Ela começou com uma visão, e daí veio a palavra, e daí eu falava, mas Senhor, não entendi o que o Senhor está querendo falar, né? Daí o Senhor me dava mais uma palavra, e daí o Senhor me dava mais uma visão, e era um quebra-cabeça que foi se encaixando, sabe, amados, né? E graças a Deus eu falava com o Senhor que não seja o que eu penso, né? Mas que seja o Espírito Santo direcionando, né? E confirmando, né? Mas quando eu vi aquela palavra sobre águas, eu falei, Senhor, né? Era o Espírito Santo de Deus ministrando já e falando comigo, que era para mim se preparar, né? Pra gente sempre estar, um soldado tem que sempre estar com a espada lá preparada, né? Glória a Deus. Então, como eu comentei com os irmãos, essa palavra ela vai ser como um quebra-cabeças, né? Eu vou comentando e vou passeando, vou conversando e vou relatando situações da vida conforme a palavra vai se encaixando. Mas o tema da palavra hoje é cegueira espiritual. Está lá em Amós 4:4. Glória a Deus. Eu brinco assim que eu sempre prego o Antigo Testamento, né? Então, estou quase chegando no Novo Testamento, né? Brincadeira, já preguei acho que 2 vezes, né? Não que um seja melhor do que o outro, né? Mas Deus trabalha de todas as maneiras, né? Mas eu sempre brinco com o Senhor, será que dessa vez vai ser o Novo Testamento, né? Estou quase, ó, já está em Amós, finalzinho ali do Antigo Testamento, amados. Glória a Deus, Amós 4:4. O título da palavra está em A Cegueira Espiritual de Israel. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vou lendo aqui para os irmãos. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado. E apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Né? Os filhos de Israel, né? O Senhor foi bem forte ali, disse o Senhor. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, vós não converterdes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses antes ainda da ceifa. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra, e outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteis a mim, diz o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, e a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou-as o gafanhoto. Contudo, vós não converteis a mim, diz o Senhor, né? Aqui o Senhor mandou um sol tão forte que chegou a queimar as plantinhas, né? Assim, e a ferrugem, se não era de um jeito, era de outro, né? O gafanhoto destruía. E tudo um trabalhar do Senhor, para que o povo
se voltasse para a presença do Senhor, né? Entendesse que eles estavam agindo erradamente perante o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens batei-os a espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, vós não o converterdes a mim, diz o Senhor, né? Aqui esse mau cheiro era um mau cheiro de tantos mortos, de tantas pessoas que morreram diante das pragas que foram enviadas. E mesmo assim o povo não se converteu, não pôs a mão na consciência, né? Estavam com os olhos cegados, fechados, e não se permitindo ver o trabalhar do Senhor, que eles estavam caminhando de um caminho errado, e o Senhor queria que eles fossem para outro caminho, né? Subvertir algum dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado da fogueira, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor, né? Aqui o Senhor falou fortemente, né? Imagina uma floresta pegando fogo, né? E aquele graveto, aquele pedacinho de lenha, né, de madeira, sendo tirado do incêndio, totalmente queimado. Ainda o Senhor poupou aquele último, mesmo o povo percebendo assim que estavam totalmente errados, que Deus estava trabalhando no meio deles, que eles deveriam se voltar ao Senhor. Eles não se arrependeram, né? Diante de tudo aquilo que o Senhor trabalhava e fazia para que eles se arrependessem, para que eles voltassem, temessem ao Senhor, né? Mas a cegueira espiritual era tão grande de Israel que eles não perceberam o agir de Deus, né? Podem se assentar, amados. Eu vou trabalhando aqui conforme o Espírito Santo for direcionando. Então, quando o Senhor me deu essa palavra, foi em um terceiro momento. Num primeiro momento, né, o Senhor falou comigo em Salmo 69. E daí, eu pensei, né? Nossa, eu vou vir pregar chuva de bênçãos, né? Ondas de vitória, né? Porque a palavra aqui falava, né? Salmo 69. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolada em profunda lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Quando eu vi essa palavra, eu falei, nossa Deus, tá certo que o tema é profético sobre as águas, né? Eu queria profetizar, derramar chuvas de bênção sobre a igreja, né? E o Senhor veio com uma palavra tão forte, né? Porque o Senhor, né? Não entendi essa palavra. Eu falei com o Senhor, né? Não entendi, né? Daí o Espírito Santo de Deus me lembrou de uma visão que o Senhor me deu. Que ele me mostrava um mar gigantesco, né? A força do mar era tremendo, né? E daí nisso tinha uma pessoa onde a cabeça ficava assim, ó. Era como se a água quase alcançasse os ouvidos, assim. E não dava o pé. E a pessoa estava se afogando. E nisso passava uma casa, nisso passava um carro, né? A pessoa estava afundada nos problemas, nas preocupações. E não conseguia perceber que Jesus poderia ajudá-la, né? E essa visão veio tão forte que eu olhava aquela pessoa submergindo ali, se afogando, né? E só o rostinho conseguindo respirar. E ela estava se afundando. E nitidamente passava um carro, passava uma casa. E o Espírito Santo de Deus falava assim, as preocupações que não percebe, não se deixa ver, que está, né, transgredindo, está errado, não, está cego espiritualmente, que só olha para os problemas e não consegue ver que Jesus é o caminho, né? Jesus é a solução, né? Essa foi a primeira visão, né? E eu falei com o Senhor, não estou entendendo essa visão. Daí o Senhor falou assim, daí o Senhor me levou nessa passagem do povo de Israel, né? Que muitas vezes a gente passa por provas, apertos, né? E daí vinha aquela visão assim, como se fosse algo moendo, espremendo para sair como se fosse um azeite. Mas ali era o Senhor trabalhando para que a pessoa percebesse que o agir dela não estava correto perante o Senhor, que o Senhor queria uma mudança de atitude, né? Que não ficasse dormindo na janela, né? Porque senão ia cair, né? E ali era o mover do Senhor trabalhando na vida dessa pessoa, porque o Senhor queria despertar algo novo, né? Só que às vezes a gente não entende, a cegueira espiritual é tão grande que a gente continua batendo na mesma tecla, mesmo se afunilando, mesmo os problemas se tornando piores, né? Só que muitas vezes a gente não olha para Deus, né? Que nem aqui no Salmista, né, 69. O que diferenciou daquele texto para esse, né? Ele, a primeira coisa, salva-me, ó Deus. Então ele reconhece o poder de Deus, ele sabe que é só o Senhor que pode livrá-lo, né?
O porquê ele está ali pode ser o pecado, pode ser a transgressão, pode ser alguma falha, ou um trabalhar do Senhor para que a pessoa reconheça que só o Senhor é Deus, né? Glória a Deus. E daí, o Espírito Santo de Deus, daí eu falava assim, eu acho que eu estou entendendo o que o Senhor está querendo falar comigo, né? Daí o Espírito Santo de Deus me deu mais uma visão. Essa visão foi muito espiritual e tem a ver com águas também, né? Então, imagina assim que a gente, todo mundo atolado em problemas, focado, desesperado, né? Vou morrer afogado diante das situações, não tem solução, não tem solução, não tem solução. Até que você olha para o Senhor e diz, né, Senhor, salva-me, Senhor, me ajuda, me tira dessa cegueira espiritual, me dá um renovo, me desperta, trabalha na minha vida, né? Daí o que aconteceu? O Senhor me deu uma visão muito espiritual que era assim. Tinha um rio imenso, assim, só que a água era bem transparente. E eu olhei e olhava assim e eu via duas crianças. E essas duas crianças, olhando assim, parecia que elas tinham morrido afogadas. Elas estavam flutuando sobre a água, assim, sabe quando o corpo já está boiando, né? E elas estavam viradas de cabeça para baixo. E daí nessa visão, né? Eu olhava aquelas crianças e falei, meu Deus, que essas mães não cheguem agora, que elas não vejam isso, né? E já me compadecendo do desespero dessas mães. E nisso, nessa visão, vinham duas mães correndo, né? E eu só contemplando a visão, e eu falei, meu Deus, olha o desespero, olha a tristeza dessas mães, elas vão ver que os filhos morreram afogados. E eu consegui chegar antes que elas, e eu olhei assim para aquele rio, assim, água transparente, transparente, transparente. E aquela água, como se tivesse assim, fosse um mover sobrenatural do Senhor. De repente, aquelas crianças que estavam mortas, que estavam boiando sobre a água, veio aquele fôlego de vida e elas reviveram. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus falava assim, tudo é possível para aquele que crê, para aquele que entrega a vida para Jesus, né? E eu sentia assim, que aquela água era como se fosse Jesus inundando aquelas vidas e transformando da morte, trazendo para a vida, né? E aí, o pastor mencionou na palavra de abertura, aquele que caiu da janela estava dormindo, mas teve misericórdia e ele levantou. Ele perdeu algo, mas o Senhor que teve misericórdia ressuscitou, né? Deu um fôlego de vida, né? E daí eu falei para o Espírito Santo de Deus, falei assim, agora eu estou entendendo, né? Pensei assim, então a pessoa pode estar errada, né? Transgredir e fazer algo errado, né? Falei com o Espírito Santo de Deus assim, mas se ela acalmar, existe uma chance. Daí eu vi assim aquele mover do Espírito Santo de Deus, né? Até um morto pode trazer a vida, né? Olha como Jesus é sobrenatural, olha como é impossível ele pode fazer, né? E daí foram etapas, né? Então essa foi a terceira peça do quebra-cabeça, né? A primeira foi a visão, alguém se afogando em problemas. Daí segundo foi a palavra, que o Senhor me mostrava todos aqueles problemas que aconteceu com aquele povo, né? A peste, onde até o sol queimou a folhinha. Isso foi tão forte para mim, porque da mesma forma que o Senhor pode mandar a sombra para aquela flor reviver, Ele também mandou o sol para queimar. Então o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é tremendo. Assim como Ele fez para aquele povo se despertar, acordar para a vida, o Senhor também pode mover o sobrenatural para a nossa vida, né? Se a gente se colocar na presença, na posição e fazer a vontade dEle, né? E depois disso, né, o Espírito Santo de Deus me deu essa visão dessas crianças que, como se fosse ao cheiro das águas, né, se ressuscitaram, né, o mover do Espírito Santo de Deus, o mover de Jesus ali, né. Foi tão forte aquilo que aquelas crianças se levantaram e não houve choro nem pranto, mas foi um mover de Deus. Foi uma visão assim muito forte. E daí, eu continuando e falando com Deus, né, falando, Senhor, mas o que o Senhor quer que eu fale, né, Senhor? Como que eu vou montar tudo isso, né? E daí o Espírito Santo de Deus falava comigo, né? É como um quebra-cabeça, né? E o Senhor era muito didático assim comigo, né? Eu até brinco que às vezes acho que Deus é muito pedagógico comigo, né? Muitas vezes para que eu possa entender o trabalhar dele, né? Então eu vi assim, uma pecinha se encaixando aqui, outra pecinha se encaixando ali e outra pecinha. E daí o Senhor me levou lá no Cântico de Ana, em 1 Samuel, né, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece,
abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e deste montouro exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra. Glória a Deus. Aleluia. E assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga a extremidade da terra, dá força ao rei, exalta o poder do seu ungido. Aleluias, né? E quando o Senhor ministrou esta palavra, né, eu achei tão forte, porque foi bem isso, né? Assim como o Senhor usou de todo o seu poder para mostrar para aquele povo que ele estava errado e deveriam rever as suas atitudes, né? Transgrediram as leis do Senhor, né? Fizeram, digamos assim, acharam que daquele jeito que eles estavam fazendo era o certo, mas o Senhor no início já falou que ele não se agradava da forma como eles falavam, do jeito que eles trabalhavam, né? Porque para o Senhor muito mais vale a obediência do que o sacrifício, Glória né? a Deus. O Senhor me trouxe nesta palavra que Ele pode todas as coisas na nossa vida, né? Havendo um conserto da nossa parte, né? Os nossos olhos sendo abertos, né? Essa cegueira espiritual, né? Que nos impede de ver que Jesus opera, que Jesus trabalha, que Jesus é o Todo-Poderoso, né? Que o nome de Jesus tem poder. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, aleluias, né? E estamos aqui nós hoje, nesta noite, aleluias, né? Eu creio que cada um que está aqui nesta noite teve um encontro com o Senhor, foi chamado por Ele, né? Que os nossos olhos espirituais até então, a nossa cegueira, né? A nossa dormência espiritual seja despertada nesta noite, aleluia. Que tudo aquilo que tem nos impedido de enxergar os planos de Deus para a nossa vida, né? Que às vezes nos permite não enxergar o agir de Deus sobre nós, né? Que tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Que sejamos reavivados, cheios da presença do Senhor. E principalmente, né, que os nossos olhos espirituais estejam abertos para que o Senhor possa trabalhar da mesma forma que Deus trabalhou na vida de Ana, né? Deu filho a ela, Ele pode todas as coisas, né? Ele dá filhos, aleluia, oh, glória a Deus, Ele dá vida, o Senhor pode todas as coisas, amados, né? Eu fico feliz, né, e agradeço a oportunidade, né? Geralmente a gente faz isso no começo, né? Agradeço ao pastor José Luiz, à pastora Silmara pela oportunidade de trazer a palavra, né? Brincadeiras à parte, né? Mas assim, é uma honra estar aqui no altar, né? Fiquei feliz que era missionária que ia pregar na sexta, né? Mas agradeço muito a oportunidade, é uma honra muito grande, né? Quando o Senhor nos permite estar aqui, né? Assim como o Senhor permite que eu traga a palavra, Ele também trabalha na minha vida, né? E assim, amados, né? O que eu não pude expressar nesta noite, que o Espírito Santo de Deus possa sair expressando na mente, na vida de cada um de vocês, aleluia. Pastor José Luiz, vocês talvez possam conduzir uma oração, aleluia, com a igreja? Glória a Deus. Vou pedir para que os irmãos se coloquem de pé, aleluia. Como o tema da pregação foi a cegueira espiritual, aleluia. Quero orar para que o Senhor, aleluia, venha abrir os nossos olhos, aleluia, né? Que é tudo aquilo que tem nos impedido de ver o que o Senhor tem